Olá, professores! Estamos aqui atendendo ao cronograma de ATPCs de 2020, fazendo nosso último encontro, e ele vai ser bem breve, porque eu vou descontar todos os tempos que nós extrapolamos nos outros encontros, e então faremos aí uma retrospectiva de todos os conteúdos, né, que nós trabalhamos este ano e um formulário onde vocês vão avaliar os nossos encontros aí em 2020, ok? Então vamos lá. Este ano, apesar das adversidades, mantivemos nossas ações em formatos diferentes, é claro. Partimos para o mundo digital, os encontros presenciais migraram para o online, criamos um canal no YouTube para compartilhar nossos conteúdos e assim chegamos ao final de 2020. E para fechar os nossos encontros formativos nessas ATPCs do EMAI, convidamos vocês para uma retrospectiva e avaliação dessas formações. No primeiro encontro deste ano, nós fizemos a videoaula pensando nas rotinas. Então, nós trouxemos a rotina do centro de mídias para ajustarmos com o nosso trabalho, fizemos ajustes nos horários dos ATPCs, organizamos o nosso espaço de trabalho, as nossas agendas, estabelecemos parcerias com os pais, disponibilizamos links de como fazer videoaulas, estudamos um pouco as habilidades essenciais e por que trabalhar com as habilidades essenciais este ano. E trouxemos dois professores da rede, socializando as boas práticas deles, com foco na interdisciplinaridade e atendimento aos alunos com necessidades especiais. Tivemos aí, então, o Newton Zumba, que trouxe um trabalho interessante para se trabalhar o alfabeto com as crianças. Cada letra era um exercício, né? Não sei se vocês se lembram. Bem interessante essa proposta feita pelo Newton. E trouxemos também a Luciene, Luciene Chaves, da Escola Benedita, tendo uma interlocução com seus alunos surdos, né? Então, essa foi o nosso primeiro encontro. No segundo encontro, nós tratamos do uso da calculadora em salas de aula. Então, trouxemos a história da calculadora, utilizamos a calculadora nas atividades do encontro, iniciando com como explorar a calculadora com os alunos, né? Vivenciamos vários desafios para propor para a sala de aula, utilizando a calculadora. Refletimos sobre os resultados obtidos na calculadora, realizando estimativas. Socializamos exercícios, desafios, utilizando a calculadora, como a calculadora quebrada. Enfim, orientamos aonde encontrar esse tipo de atividade, né, com calculadora no material do EMAI. Assistimos vídeos para potencializar essas atividades, né, observando como essa prática é possível. Vivenciamos várias atividades e também refletimos sobre os paradigmas com relação à utilização da calculadora, para que, refletindo a respeito do quanto ela pode potencializar o cálculo mental, enfim, o pensamento matemático, né? E também trouxemos atividades de educação física e arte que poderiam ajudar a formar conceitos matemáticos, né?
Também trouxemos o professor Newton, da Escola José Benedito, mais uma vez, socializando as atividades agora de matemática que ele utilizou para as aulas de matemática, né? Então, foi basicamente mais ou menos essas atividades que nós desenvolvemos no nosso segundo encontro. No nosso terceiro encontro, nós trabalhamos os números racionais, com foco maior para as frações. Então, nós tivemos 4 momentos. O primeiro momento a gente trabalhou com a plataforma SED, para um trabalho articulado com as aulas do Centro de Mídias. Depois nós articulamos as habilidades, mostrando aonde elas se encontravam na sede, ou se encontram ainda na sede. No terceiro momento, refletimos sobre o ensino e aprendizagem de números racionais. E no quarto momento, nós vivenciamos videoaulas com a parceria do PCNP Luiz, da Diretoria de Ensino, onde ele trouxe o Fraxoma. Foram 3 videoaulas, uma com o Fraxoma abordando como é que se poderia fazer com os alunos esse material. Depois nós trabalhamos com frações equivalentes e também uma videoaula com atividades utilizando o Fraxoma. Então, articulamos aí as atividades de frações com a reta numérica que aconteceram no Centro de Mídias. Analisamos aonde estavam essas habilidades contendo, né, números racionais. Enfim, observamos que os números racionais estão por toda parte, né? Os números, enfim, racionais ou não, estão por toda parte durante toda a nossa vida. E também trouxemos as plataformas de gamificação, o Dragon Learn e o Matific, porque a gente tinha a preocupação, né? Ainda tem a preocupação de realizar um trabalho de agrupamentos produtivos. E aí demonstramos como é que era possível entrar nessas plataformas e também como é possível se trabalhar realizando agrupamentos produtivos na gamificação dentro dessas plataformas. Aprofundando aí sobre os números racionais, nós demos sequência nesse terceiro encontro, pensando como que o número racional surgiu, como é que eles podem, quais os tipos de representações, né, do número racional, como iniciar o trabalho com os alunos com números racionais. Falamos um pouco sobre a história, né, dos números racionais. Demos exemplos de atividades que existem no material do EMAI para abordar os números racionais. Trouxemos várias atividades aí com o dinheiro, né? Com o dinheirinho falso, para trabalhar essas questões com as crianças, em materiais concretos e de uso no cotidiano. Refletimos a fração com relação entre parte e todo, a fração como quociente, a fração como razão e também pensando como que a gente pode trabalhar a proporcionalidade, porcentagem e probabilidade usando os números racionais, né? E refletimos um pouquinho sobre os obstáculos das aprendizagens dos alunos para a compreensão dos números racionais, abordando então como é que a gente poderia fazer esse trabalho com as crianças, e trouxemos então aí
as videoaulas do professor Luiz, né, o PCNP Luiz de Matemática, do Núcleo Pedagógico, parceiro nesse trabalho. Para o quarto encontro deste ano, nós trouxemos um pouco a questão da avaliação nos anos iniciais. Refletimos, né, como que nós vemos os nossos alunos, qual a importância que nós damos ao erro na matemática, no processo avaliativo. Pensamos um pouco também sobre os instrumentos avaliativos, a autoavaliação, o olhar da família, os portfólios, a avaliação individual nas AAPs. Trouxemos um professor da rede, professor Orlando, da Escola Francisco Rigolim, um professor que desde o início do trabalho remoto sempre teve 100% da participação dos seus alunos. Então trouxemos um pouquinho para que ele contasse como é que ele fazia esse trabalho. Socializamos materiais do EMAI, né? Pensando um pouquinho sobre a avaliação. Também trabalhamos um pouco sobre o cronograma, né, daquele momento para a semana de estudos intensivos, conselho de classe e avaliação das AAPs do segundo bimestre. Também socializamos aí modelos, né, de autoavaliação, de avaliação dos pais, e também trabalhamos com a taxonomia de Bloom, né? Refletindo sobre os verbos que se traduzem aí nas ações que nós temos que oportunizar para a aprendizagem dos alunos, fazendo um link então com o SARESP e também com as concepções de avaliação ao longo do tempo, trazendo uma vídeo rápida e bem que explicitou bem aí as tendências, né, da avaliação ao longo do tempo. Esse material foi oferecido pela PCNP do Núcleo Pedagógico, a Amanda, e nós também aproveitamos para o nosso encontro aí, esse trabalho dela para fechar as nossas reflexões. No nosso quinto encontro, nós trouxemos o sistema de numeração decimal. Então, trabalhamos com a hipótese de escrita numérica, como fazer uma sondagem de escrita numérica com os alunos. Trouxemos muitas atividades para a aquisição do sistema numérico, procedimentos didáticos mais adequados para que a gente atinja os objetivos, intervenções, né, que nós poderíamos fazer junto aos alunos, observando vídeos com essa proposta para os alunos. E também refletimos bastante sobre a importância, né, a relevância das perguntas do professor, levando à reflexão dos alunos, e a metodologia FEDAT, que é utilizada pensando primeiramente numa vivência, depois observando como é que a criança está desenvolvendo, depois socializando todo esse processo. Enfim, é uma estrutura que aparece no caderno do professor, né? Do caderno do Aprender Sempre também, essas questões de como organizar o passo a passo em sala de aula para oportunizar aos alunos momentos bons de aprendizagem. Analisamos os números como código, como no aspecto ordinal, no aspecto cardinal, os números como códigos, enfim, e sistematizamos aí através de vídeos para que nós pudéssemos observar essas ações junto aos alunos.
Em nosso sexto encontro, trabalhamos resolução de problemas do campo aditivo e as operações aditivas. Fizemos uma breve análise das concepções de exercícios e resolução de problemas. Trouxemos um breve histórico do ensino da matemática. Trabalhamos a teoria dos campos conceituais de Verneau, do campo aditivo, trabalhando a transformação, a composição, a transformação positiva, a transformação negativa, a transformação composta. Fizemos aí, então, um paralelo também sobre como é que era a perspectiva antigamente desse trabalho e a perspectiva do campo aditivo mais atual. Trouxemos reflexões a respeito do uso do material dourado, das barras Cuisinart e dos jogos para potencializar essas reflexões aditivas junto aos alunos. Utilizando o material Cuisinart, nós trabalhamos as propriedades comutativas, né, e as frações. E também trouxemos um modelo de registro para sondagens de como as crianças estão desenvolvendo o trabalho de resolução de problemas. E 2 vídeos muito bons com situações vivenciadas, né, em sala de aula, para que tematizássemos aí essas práticas. No sétimo encontro, trabalhamos os problemas do campo multiplicativo e as operações multiplicativas. Trouxemos inicialmente resolução de problemas não convencionais, depois nós entramos com problemas do campo multiplicativo, refletindo, né, sobre as ideias de proporcionalidade, de comparação, de configuração retangular e de combinatória. Pensando um pouco na natureza da multiplicação, trouxemos um vídeo com situações aplicadas em sala de aula. Também fizemos um breve histórico do ensino da multiplicação e da divisão ao longo do tempo, né? Trouxemos o que a BNCC fala a respeito dessas situações, problemas, da necessidade de a gente trazer essas questões aí em múltiplos contextos, né? Enfim, trabalhamos também a importância da gente trazer uma comanda clara para as crianças, orientando principalmente a distância para não haver equívoco dos pais com relação às propostas do material. E trabalhamos bastante aí com a questão da resolução de problemas do campo multiplicativo e as possibilidades de registros para acompanhar como é que as crianças estão na aquisição dessas ideias, né? E quais que elas apresentam maior dificuldade. No oitavo encontro, nós tratamos, então, refletimos um pouquinho sobre as didáticas para o ensino dos cálculos. A gente sabe que a tabuada é um grande impasse, né? E aí refletimos, então, sobre essa questão. Trouxemos, então, o cálculo mental, o ensino da tabuada através da tábua de Pitágoras, para construir aí os algoritmos da multiplicação e também e toda a regularidade, né, da tabuada que é necessário ser trabalhada para que as crianças tenham mais domínio e através da utilização dessas tábuas, desses materiais, ir adquirindo aí os fatos básicos de forma memorizada, né? Então, nós trabalhamos então as regularidades da tábua de Pitágoras, como a gente pode trabalhar a divisão mesmo com a tábua de Pitágoras, porque sendo uma operação inversa da multiplicação, a divisão também é possível de ser
encontrada os resultados na tábua de Pitágoras. Trabalhamos também um pouquinho sobre o quadrado perfeito e como é visível na tabela, né, de Pitágoras a observância do quadrado perfeito. Trouxemos materiais para serem feitos com os alunos em sala de aula e refletimos também sobre as ideias da divisão. Então, a divisão como partição e como medida, né? E como poderíamos trabalhar, então, com as crianças, com materiais manipuláveis, né? E aí a questão do sistema monetário também entrou como um carro-chefe para o ensino da divisão. Tanto como parte todo e como medição. Bom, assim nós terminamos aí o 8º encontro. E hoje, o nosso 9º encontro, trazemos aí essa retrospectiva. Caso vocês tenham interesse, podem retomar, os vídeos estão disponíveis. Vocês podem retomá-los quando quiserem, né? Se vocês estiverem assistindo isso em 2021, é possível que vocês retomem qualquer tema. Se são professores que não nos acompanharam em 2020, poderão aí retomar todos esses conteúdos, caso vocês se interessem. E hoje, então, a gente está encerrando, né? E a gente gostaria muito de agradecer a acolhida de todos vocês que estiveram aí em 2020 nesses ATPCs junto comigo, né? E lembrando o que é acolher. Acolher é um sorriso, né? Que ele também acolhe, um olhar atento, uma gentileza, um bom dia, uma escuta verdadeira, uma postura solidária, né? E eu senti de vocês todos esse acolhimento. Então, eu agradeço imensamente ter tido a oportunidade de estar com vocês nesses 9 encontros até o dia de hoje. E vocês foram muito acolhedores e eu percebi isso nos formulários que vocês responderam. Então, eu sou muito grata por tê-los como parceiros nesse ano. Então, professores, para quem está me assistindo no final de 2020, que tenham um bom conselho final. E se estiverem me assistindo em 2021, já no começo do ano, um bom planejamento para todos. E retomo a minha fala com relação às videoaulas, elas estão todas disponíveis, seus coordenadores têm todos os links, caso queiram rever qualquer tema que a gente tenha tratado, elas estão disponíveis aí, tá ok? Então, até breve. Aqui tem o link, tá? Do formulário para que vocês apontem aí algumas questões que é necessário para que a gente tenha aí um norteador para a continuidade desse trabalho. Desejo a todos ótimas comemorações em família, entre amigos. Talvez sejamos poucos, né, como manda o protocolo, mas a gratidão e as lembranças serão de todos que estiverem presentes nessa travessia por 2020. E que venha 2021. Estamos mais fortes.
Desejo felicidades a todos vocês e até breve.